próximo tópico da disciplina, que é o nosso último ponto da disciplina, são os atos processuais. Falta um tópico só, mas assim como os sujeitos do processo, nós ficamos umas boas 3 ou 4 aulas vendo aí os sujeitos do processo. Também os atos processuais é um tópico extenso, que nos demanda, portanto, a análise de uma infinidade de questões. Enquanto o cachorro vai latindo ali, quero dizer para os senhores, de início, o seguinte: nós tratamos aqui no começo da disciplina, enquanto ainda podíamos nos encontrar, nós tratamos sobre a questão procedimental, o processo sendo entendido como procedimento. E no que consiste procedimento? Procedimento, meus amigos, é entendido como uma sequência de atos processuais destinados ao exercício da jurisdição. Então, procedimento de modo geral, nós vimos falando bem disso quando do estudo da teoria do professor Hélio Fazzolari, teoria do processo como procedimento em contraditório. Eu tive a oportunidade de dizer para vocês que existem na sociedade, que na vida civil, nós praticamos uma infinidade de atos que compõem o procedimento. Procedimento é sempre esse conjunto de atos com uma finalidade específica, um conjunto de atos direcionados a um fim. Então, por exemplo, quando você vai fritar um ovo, coisa simples, tem um procedimento. Quando você vai tomar um gole de café, tem um procedimento. Quando você vai escrever no quadro, quando você vai escrever no computador, tu tem um procedimento. Você tem que praticar atos de modo ordenado para que você possa chegar a um fim. Quando você traz o conceito de procedimento para o processo, o que é absolutamente possível, nós temos que observar, portanto, uma sequência de ordem nos atos que nós vamos praticar. Então, nós temos um conjunto de atos, deve observar uma ordem, para que ao final se chegue à finalidade do processo, que é qual? O exercício da jurisdição. Então, é por isso que a ideia, o conceito de procedimento para a ciência processual é a sequência ordenada de atos processuais destinados ao exercício da jurisdição. A sequência dos atos, os senhores verão a partir do próximo período. Processo Civil 1, Processo Civil 2, Processo Civil 3, Processo Civil 4, tem a incumbência, a finalidade de estudar justamente os atos processuais de um modo mais prático e a sua ordem, a ordenação, qual é o primeiro que vem, depois vem qual, depois qual é o terceiro, pode trazer já o último, pode pular para o final, ou tem que seguir. Vamos ver a ordem do procedimento. Então o processo civil 1, ele é mais prático, ele é mais procedimental, o processo civil 1, 2, 3, 4, enquanto que a teoria geral do processo é mais teórico, o nome indica, trata da teoria. Nós vamos tratar, portanto, dos atos processuais, não numa análise da sua sequência, não numa análise procedimental, mas em uma análise mais teórica. Os atos processuais, eles estão previstos no CPC do artigo 188, vou trazer aqui, tudo. Olha aí, livro 4 dos atos processuais. Título 1º, que é o que nós falaremos hoje, da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais. Capítulo 1º, da forma dos atos processuais. Seção 1ª dos atos em geral. Aí vem o artigo 188, que eu não quero tratar dele por hora agora não, mas só para você ver que ele é o primeiro, cortou o A, mas está lá, artigo 188, vai tratar sobre a forma. Tá?
Então, a primeira coisa que eu quero ver com os senhores sobre os atos processuais são os requisitos existentes para que o ato seja considerado válido, para a validade do ato processual. E aí nós temos que observar, quanto aos atos processuais, eu não vou nem escrever, já está escrito ali, na verdade, para os senhores. Título 1º, da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais. O artigo 188 já está ali no capítulo 1º da forma dos atos processuais. A forma dos atos processuais é o que mais pode nos trazer, vamos assim dizer, problemas que a sua inobservância pode gerar uma invalidade processual, um vício mais grave. Mas vamos lá, já estamos ali, já botei o capítulo 1º ali da forma dos atos processuais, vamos tratar da forma dos atos processuais. Olha lá, artigo 188, eu geralmente deixo ele para o final, mas não quero aqui quebrar essa lógica que eu já botei no quadro não. No quadro aí, no chat. Artigo 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, não dependem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. O que esse artigo 188 está dizendo é algo muito importante. É o que se chama instrumentalidade das formas. Instrumentalidade das formas. As formas, a forma do ato processual, o modo como se pratica o ato processual, tem um caráter meramente instrumental. O que importa mesmo é a essência do ato, é a finalidade do ato. Então, se você errar a forma, mas acertar o conteúdo, vale o conteúdo. A forma, ela é meramente instrumental. Ela não é essencial. O que é essencial é a finalidade do ato. Artigo 188. Além do artigo 188, nós temos um capítulo, isso eu vou tomar mais cuidado para colocar só o que me importa, porque isso nós vamos ver adiante. Que é o capítulo das nulidades. Um outro tópico que nós veremos provavelmente hoje no final da aula ou na próxima aula, talvez na última aula, as nulidades processuais. E aí olha o que o artigo 277 nos diz. Esse artigo 277, ele é parente próximo do artigo 188. Então, do lado do 188, coloquem aí, 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Então, o mais importante não é a forma, o mais importante é a finalidade. Percebam que tanto no 188 quanto no 277, nós temos esta ideia geral trazida muito claramente para os senhores. Ok? Quando a lei estabelece uma forma A, pratique o ato pela forma A. Tem que seguir a lei, obedecer a forma prevista em lei. Mas, se ou por um equívoco qualquer, ao invés de praticar da forma A, você praticou da forma B, o ato vai ser considerado válido se você alcançou, por meio do ato B, a finalidade do ato A. Ok? Então, se você errou na forma, mas acertou no conteúdo, não tem maiores problemas. Instrumentalidade das formas, 188, 277. Ok? Voltando à previsão, nós já vimos lá no estudo do direito fundamental à publicidade que a regra
que o processo é público e os atos processuais também são públicos. A exceção que nós temos é o artigo 189 do CPC. Nós já tínhamos essa previsão excepcional lá no artigo 11, salvo engano. Artigo 11, parágrafo único. Então, esse 189, ele excepciona a garantia da publicidade dos atos processuais. 189. Os atos processuais são públicos. É a regra geral. Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos em que exige o interesse público, em que exige a intimidade das partes, proteção do direito à intimidade. Veja ali as hipóteses do artigo 89. 189. Tá? Então, esse artigo 189, que se chama de segredo de justiça, nós falamos sobre isso no período passado. Na verdade, não há bem um segredo de justiça, não é? Não é um processo que tramite em segredo, não é um processo que você fale cochichando escondido, não é isso. O processo, ele continua observando as garantias fundamentais como um todo, e ele observa a garantia fundamental da publicidade. Só que é uma publicidade restrita, é uma publicidade restringida a quem? A quem participe do processo. Então, a publicidade se dedica a permitir o acesso aos autos, né? O processo é público, qualquer um pode ir lá e ver. No chamado segredo de justiça, ele continua tendo um aspecto público. Ele não é privado do juiz. O juiz não bota ele embaixo dos braços e é só dele. Não é isso. Continua sendo público, só que ele é menos público um pouco que os outros. Ele é público porque pode a parte ter acesso. Ele é público porque pode o advogado da parte consultar. Ele é público porque pode o Ministério Público, a Defensoria Pública. Mas não pode qualquer um, eu que não tenho nada a ver, não posso ir lá. Ah, mas é um caso aí, sei lá, de divórcio de um artista da Globo. E aí tem uma discussão se teve traição ou se não teve, e eu não me contento em ver revista. Caras, eu quero também... Eu sou o João Lobo, não tem negócio de João Kleber, sei lá. Eu sou um fofoqueiro irrevertido, trabalho com isso, sei lá. Quero ter acesso aos autos para poder publicar na minha página. Não, aí não pode. Aí não é que todo mundo vai ter acesso. Só que é um equívoco técnico você falar em segredo. Tem segredo. Tá? Não, nada é feito em segredo. O juiz não julga em segredo com seu escrivão. Aqui, vou falar, fica só entre a gente. Não é isso. Né? A questão é que há uma limitação da publicidade. Continua tendo publicidade, mas é uma publicidade sobre as partes envolvidas na demanda. Então, 189, artigo 11, parágrafo único, artigo 133 da Constituição Federal, tá? São dispositivos que tratam dessa publicidade de modo geral e sua exceção. Deixa eu pegar aqui Constituição Federal. Ó, 93, o 93 inciso 9º, eu não vou nem jogar para vocês aí não. 93 inciso 9º também trata da possibilidade de restrição à publicidade, tá? Ele diz lá que a regra é a publicidade, mas que em certos casos nós podemos ter a restrição. Então, artigo 93, inciso 9º da Constituição Federal. Eu falei também o 133. O 133 é o que trata do advogado. O advogado, constituído pela parte, ele é indispensável à administração da justiça, até a validade do processo. Vimos o pressuposto processual, que é o da capacidade postulatória. Então, o advogado tem acesso. Vejam que não é em segredo, não é algo feito às escusas, como pode intuir essa previsão de segredo de justiça. 190 trata de um tema que nós veremos a seguir,
em separado. Então, artigo 190 e 191, eles tratam do que se chama de negócio jurídico processual. Então, vamos ver agora logo de uma vez? Vou pegar aqui para vocês. Ó, a questão é o seguinte. No código, no sistema processual, que era disciplinado pelo CPC de 73, prevalecia um entendimento, foi mudando isso com o tempo, né? Mas o entendimento tradicional, vamos assim dizer, era pela inaplicabilidade dos negócios jurídicos de conteúdo processual, salvo quando excepcionalmente a lei admitisse aqui ou acolá. Então, o entendimento convencional, o entendimento tradicional, é que as partes não podiam negociar, realizar ajustes sobre o processo, porque o processo é uma questão de ordem pública, que o processo interessa ao Estado, é o exercício de uma função do Estado, a jurisdição, portanto, só o Estado poderia disciplinar e prover de modo genérico ou específico sobre as questões processuais, salvo, dizia esse entendimento, quando a própria lei autoriza. E aí nós vimos aqui a cláusula de eleição de foro. A cláusula de eleição de foro sempre foi um negócio entre as partes, para modificar a competência territorial. Lembra? TGP1, está no artigo 63. Perdoem. A cláusula de eleição de foro sempre foi considerada um negócio jurídico processual. Então, competência territorial, regra geral, domicílio do réu. Aí um réu mora no Rio de Janeiro, capital. O outro réu mora em Porciúncula. O outro réu. Esqueçam, uma parte contratante mora no Rio de Janeiro, uma outra parte contratante mora em Porciúncula. Quando da celebração do contrato, você não sabe quem vai a juízo em nome de quem, em face de quem. Você não sabe quem vai ser autor, quem vai ser réu. Então, se o autor de Porciúncula quiser demandar em face do réu no Rio de Janeiro, vai ter que demandar no Rio de Janeiro. Se o autor for a parte do Rio de Janeiro, quiser demandar em face de quem esteja em Porciúncula, vai ter que demandar em Porciúncula. Muito distante. Eles podem prever, por livre vontade deles, que não vai ser nenhum nem outro. Que qualquer um deles, se um dia forem a juízo, irão na comarca de Nova Friburgo, no meio do caminho. Que as partes quiseram. O que essa corrente inicialmente dizia? Que, na verdade, só pode ser feito porque a lei autorizou. Não é bem um negócio jurídico no sentido, no conteúdo do direito material, que é uma liberdade negocial. Na verdade, as partes podem fazer isso porque a lei autorizou. Esse era o entendimento, portanto, convencional, esse era o entendimento inicial. Não se admite negócio jurídico processual, salvo quando a lei expressamente autorizar. No Código de 2015, nós temos uma inversão, uma virada teórica, uma virada interpretativa. Por quê? Porque decorre do nosso modelo processual, esse cachorro está me irritando num grau, decorre da compreensão atual do processo a ideia de processo cooperativo. O processo ele não é mais uma visão eminentemente publicística apenas, ele não interessa apenas ao Estado. Lembrem-se do que nós falamos sobre processo cooperativo, artigo 6º do CPC e suas diversas consequências. Uma das consequências do processo cooperativo, e eu fiz essa menção lá atrás, uma das consequências é justamente a admissibilidade do negócio jurídico processual. Então, é admissível o negócio jurídico processual agora de modo geral. É o artigo 190. O artigo 190 ele é considerado uma cláusula geral dos negócios jurídicos processuais.
cláusula geral dos negócios jurídico-processuais. É a previsão genérica, dizendo que, em regra, admite-se sim o negócio jurídico-processual, porque o processo não é do juiz, o juiz não é o gestor único do processo, o processo interessa muito mais às partes do que ao juiz. Então, se as partes tiverem um amadurecimento, um consenso sobre aspectos procedimentais, ok, deixa rolar, tá? Artigo 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, primeiro requisito, é lícito às partes plenamente capazes, segundo requisito, estipular mudança no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa, as peculiaridades fáticas da causa, e convencionar, terceiro requisito, sobre os seus ônus, poderes, faculdades, deveres processuais antes ou durante o processo. Então vamos lá. O negócio jurídico processual ele deve preencher alguns requisitos. Primeiro dos requisitos, que a causa verse sobre direito disponível, direito que admita a autocomposição, como está no artigo 190. Direito que admite a autocomposição é aquele que não é indisponível, é aquele no qual as partes podem dele transigir, seu primeiro requisito. Então, se o direito é disponível da parte, ela faz com aquele direito que ela quiser. E o processo não tem como finalidade servir ao direito material. Nós não vimos que existe uma teoria do professor Cândido Dinamarco, que é muito aceita, que é a instrumentalidade do processo. O processo, assim como acabamos de ver, as formas são instrumentos da finalidade essencial, o que importa, portanto, é o conteúdo, é a finalidade. O processo também é um instrumento do direito material. É por meio do processo que o juiz exerce jurisdição para julgar o mérito, o pedido, e aí ele vai afirmar, vai definir o direito material. A visão atual que prepondera no direito processual é o processo civil da efetividade, e não o processo civil das formalidades. O processo civil da efetividade é aquele que faz valer, que aplica o direito material em juízo, dizendo se o autor tem ou não tem o direito material que ele alega ter. Então, primeiro requisito é que esse direito material, que o direito discutido seja disponível, que a parte possa fazer autocomposição, que a parte possa fazer acordo a respeito dele. Porque se for algo indisponível, as partes não vão poder ajustar. Porque se não admite autocomposição quanto ao direito material, não vai admitir autocomposição quanto ao procedimento. O oposto é verdadeiro. Se é possível uma autocomposição sobre o direito material, é possível uma autocomposição sobre o procedimento. Ok? As partes devem ser capazes, naturalmente. As partes devem ser capazes. Porque parte incapaz não pode celebrar qualquer tipo de negócio, né? Muito menos um ajuste ao procedimento. E deve haver um consenso entre elas. Elas devem convencionar um ajuste de vontades. Mas um ajuste de vontades não relacionado ao direito material. É possível que tenha também, naturalmente, nós falamos das técnicas de autocomposição. Mas o que o artigo 190 traz é uma autocomposição, é um ajuste de vontade quanto a questões procedimentais. As partes podem modificar o prazo que elas têm para falar no processo, por exemplo. As partes podem convencionar sobre o modo de produzir prova que os senhores verão no próximo período. Mas as partes podem, por exemplo, indicar de comum acordo um perito, algo que era incompatível no modelo processual anterior. Então, o artigo 190 ele é uma baita de um ganho teórico para o processo civil, porque, volto a dizer, ele vem na esteira da mudança de paradigma quanto ao tipo de processo que nós temos. Então, a admissibilidade do negócio processual decorre da compreensão de um processo cooperativo. Ok? Então, é um ajuste entre partes capazes, tanto antes quanto no curso do processo, em demandas. Então, tem consenso entre partes capazes sobre causas que admitam consenso
que admita a autocomposição. Tá? Em geral, esse ajuste entre as partes produz efeitos de imediato. A validade dele não depende, portanto, de uma aquiescência judicial, de uma autorização do juiz. Volta ao exemplo da cláusula de eleição de foro. As partes pactuaram no contrato que elas podem demandar em Nova Friburgo, elas podem demandar em Nova Friburgo. Tem a previsão no contrato dizendo que elas não vão demandar nem no lugar A, nem no lugar B, vão demandar no lugar AB, meio do A e do B. É o problema das partes, as partes convencionaram. Aquilo produz efeitos, independentemente de uma autorização judicial. Esta mesma regra nós temos aqui no artigo 190 do CPC. Aí olha o parágrafo único do 190. De ofício, ou a requerimento, ou por provocação de uma das partes, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo. Então ela existe, ela a princípio é válida e ela produz seus efeitos, a não ser que o juiz perceba uma invalidade. O juiz não pode se imiscuir no conteúdo. As partes convencionaram que todos os prazos delas no processo vão ser de 30 dias. O juiz não pode falar, não pode ser 30, tem que ser 29. 30 eu não aceito, 31. Não é por aí. O juiz vai ter que analisar se os requisitos foram observados. Se há alguma questão de invalidade. Por exemplo, se o direito não admite autocomposição. Ele vai falar, esquece isso aí, porque um dos requisitos é a autocomposição e o direito não admite autocomposição. Uma das partes é incapaz. Esqueça. O juiz vai controlar a validade. Então o juiz controla a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes a aplicação. Então é uma exceção. Não preenchidos os requisitos, o juiz vai dizer que é inválido e não vai deixar que seja aplicado no processo, somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão. Na inserção abusiva no contrato de adesão, não há propriamente uma incapacidade das partes, mas é por conta daquela lógica geral de desproporção entre os sujeitos. Então você imagina um contrato de adesão num todo poderoso do fornecedor, do produtor, de um pobre coitado do consumidor. E aí o contrato de adesão só pode haver o vínculo contratual porque o consumidor aderiu. E aí, então, você não teve uma livre manifestação da vontade. Né? Se for uma cláusula em um contrato de adesão e que a cláusula seja abusiva ainda, que haja um manifesto prejuízo para a parte mais fraca, o juiz não vai aplicar também. Tá? Então, quando não foram observados os requisitos do caput, que é inválido, quando houver a abusividade da cláusula prevista em contrato de adesão, ou quando uma das partes se encontrar em manifesta situação de vulnerabilidade. O contrato de adesão tem essa questão de vulnerabilidade também. A terceira hipótese ali, na verdade, está inserida, na verdade, a segunda hipótese do contrato, da cláusula abusiva prevista no contrato de adesão, está inserida na situação de manifesta vulnerabilidade. Tá? Então, nós temos basicamente duas hipóteses de não aplicação do negócio processual. A primeira delas é quando um dos requisitos lá em cima não foi observado. Quando a causa não admite a contraposição, quando as partes não são capazes, quando não há consenso entre as partes. Agora, essa questão do consenso entre as partes podem convencionar, pode ser uma convenção na moral, pode ser uma convenção abusiva. O que o parágrafo 1 está dizendo é que se for abusiva, que se houver uma desproporção entre a posição das partes, o juiz também pode deixar de aplicar. E aí, o artigo 191 trata do que se chama de calendário processual, ou calendarização processual. No que consiste o calendário processual? É um ajuste, é um acordo de vontade que envolve o juiz. E aí, naturalmente, tem que ter aqui a essência do juiz. No 190, só envolve as partes. No 191, envolve o juiz. Na verdade, o 191, ele é uma espécie de negócio processual. Mas é uma espécie de negócio processual que envolve Vossa Excelência, o juiz. De comum acordo,
o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual, porque já está previsto a prática no acordo, no calendário processual. Como é que é o calendário processual? Vamos imaginar aqui. Os senhores não viram ainda o procedimento, mas os senhores verão que a lei estabelece que vai ter um ato, depois vai ter 15 dias para praticar outro, depois vai ter 5 dias para praticar outro, depois vai ter 10 dias para praticar. Há uma sequência ordenada, como eu disse para vocês. O que essa calendarização processual está fazendo é jogar essa previsão procedimental prevista em lei fora e aplicar um procedimento que foi criado pelas partes e pelo juiz. Então, por exemplo, é possível que uma demanda que tenha sido proposta agora em junho, a gente não siga a lei, não siga os prazos previstos no Código de Processo Civil, que os senhores verão no momento próprio. Prazo, os senhores têm uma noção do que seja, né? É o limite máximo para praticar o ato processual. Então, 5 dias, é só nos 5 dias, não pode passar. 10 dias, só nos 10 dias não pode passar. Isso é prazo. Prazo é a definição de um tempo para praticar o ato. Nós vamos jogar esse prazo previsto em lei fora e vamos dizer o seguinte: olha, no nosso processo aqui, excelência, em geral as partes levam para o juiz aceita ou não. Não vamos seguir os prazos previstos no CPC. Então, nós queremos realizar a nossa audiência de conciliação ou mediação logo no começo de julho. Tá? Eu, o réu, já estou convencionando isso, então não tem prejuízo para nenhuma das partes. Nem mesmo o réu concordou. Então, no começo de julho. Aí, se tiver acordo, vamos ver lá com o senhor, bem, se não, eu quero, o réu, vou contestar até setembro. Então, até o dia 30 de setembro. Não é? A lei prevê 15 dias para contestar. Está lá no artigo 335. Mas a lei aplica de um modo geral. Se houver uma regulamentação específica pelas partes de juiz acolher, vale. É o artigo 191. E aí, excelência, o réu vai contestar, quando que eu falei? Agosto, setembro, até o final de setembro. E aí depois nós vamos produzir provas até o final do ano. Não tem prazo específico, não. Vamos produzir prova até o final do ano. Vamos marcar uma outra audiência para depois do carnaval, para março de 2021. Uma outra audiência, a audiência de instrução e julgamento. E o Vossa Excelência julga até junho de 2021. O senhor concorda com essa previsão? O juiz homologa. Tá bom. Então, nesse processo específico, não tem mais prazo. Não tem mais prazo, quer dizer, não tem mais prazo legal. Não tem mais o prazo previsto no CPC. Vai passar a vigorar o prazo convencional entre as partes. Qual é o prazo para contestar? Para todo mundo. Artigo 335, 15 dias depois da audiência. Mas naquele caso não vai ser 15 dias. Naquele caso vai ser até o final de setembro, como foi convencional. É possível que isso seja feito. Tá? Mas professor, isso é muito comum de se ver na prática? Não, não é muito comum. O legislador, ele traz a previsão. Ele traz, muitas das vezes, um estado ideal de coisas. Algo, na verdade, que ele está querendo até trazer para o futuro. É uma previsão. Depende muito mais qual é um dos requisitos do negócio processual que nós estamos falando aqui. É que as partes sejam capazes, que a causa admita a autocomposição, mas, veja bem, a causa admitir a autocomposição acontece na maioria dos casos, é a regra, não é? As questões patrimoniais, envolve dinheiro, é cada um por si, cada um cuida do seu dinheiro. As partes capazes, isso é a regra, né? A maioria das partes que vão ao juízo são capazes. Então, onde é que está o problema na maioria dos casos? Onde é que nós temos um óbice efetivo a esses institutos de uma atuação mais consensual no processo? É o consenso, é o ajuste de vontade entre as partes. Isso se dá porque nós temos uma visão adversarial.
do processo. Tiro, porrada e bomba, um contra o outro. Na verdade, é um contra o outro, sim, em relação à pretensão principal. Um quer ganhar, um quer receber o dinheiro e o outro não quer perder. Mas no curso do procedimento não precisa ser inimigo, né? É possível que haja um vínculo de consenso entre as partes, que dê um pouquinho mais de prazo para o réu contestar, que dê um pouquinho de efetividade a mais a favor do autor. Aquela história, ganha de um lado, perde do outro, para ser bom para os dois. Só precisa, que não é pouca coisa, esse só aqui na verdade é muita coisa, o que falta é o consenso em geral entre as partes. Mas em havendo consenso, nós estamos aqui para formar novos processualistas, novos advogados, juízes, que já surjam para o mundo jurídico com um aspecto já internalizado na sua essência de consensualidade. Tá? É natural que hoje em dia nós temos mais dificuldade, porque quem está atuando concretamente na prática hoje foi formado, eu fui formado, o que dirá os meus professores, os desembargadores, nós fomos formados por uma visão adversarial, na qual, como eu comecei dizendo para os senhores, já no começo desse tópico, não era admitida o negócio processual. Não, as partes não podem convencionar sobre o processo. Então se não pode convencionar, vamos para a porrada, vamos para a briga. Não, agora pode convencionar. E nós vimos no período passado, nós temos toda uma lógica em torno da autocomposição. A conciliação, a mediação, foi introduzido um ato no procedimento, que é a audiência de conciliação e mediação. Então vejam lá, sobre a autocomposição de modo geral. Artigo 3º, parágrafos 2º, 3º do CPC. Artigo 139, inciso 4º. Não. 5º. 139, inciso 5º, o juiz a qualquer tempo vai conceder uma hipótese de autocomposição. Artigo 165 dos conciliadores e mediadores. Artigo 334, a audiência de conciliação e mediação. E surge nesse meio termo aí o artigo 190, consenso entre as partes, 191, consenso que também envolva o juiz. Tá? E aí, para acabar esse primeiro tópico sobre os atos processuais, vamos ao 192. Estamos seguindo a ordem do código, né? 188, 89, 90, 91 e agora o 92, que é uma outra exigência formal, uma outra exigência quanto à forma, que seja observado o vernáculo. No que consiste o vernáculo? A língua oficial. Qual é a língua oficial na República Federativa do Brasil? Não é brasileiro, né? É a língua portuguesa. Então, em todos os atos e termos do processo, é obrigatório o uso da língua portuguesa. Até por uma incidência, manifestação do artigo 13 da Constituição Federal, que nós não temos muito o hábito de ler. Geralmente a gente passa direto. Cadê o artigo 13? Como é que é simples? A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Idioma oficial é sinônimo de vernáculo. Então, o vernáculo, o idioma oficial, é a língua portuguesa. O 192 vai dizer que tem que ter língua portuguesa. Quando a gente for falar da sentença, lá no próximo período, os senhores verão que quando for estudar a sentença especificamente,
um dos requisitos da sentença, das formalidades da sentença, é que seja proferido em língua portuguesa. Naturalmente, porque todos os atos têm que ser praticados em língua portuguesa. Tem que fazer uma ressalva aqui, que é o seguinte. Olha o parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando completo da versão para a língua portuguesa, a tradução, né? Tramitada por via diplomática, ou que é uma tradução oficial, vamos assim dizer, né? Ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado. Então, um dos auxiliares da justiça é o tradutor, vem o documento lá todo escrito em mandarim, um tradutor vai dizer para o juiz o que aquilo significa, vai ser remunerado pelo serviço prestado, as partes vão pagar e tudo mais. Só que, veja, essa hipótese de via diplomática, autoridade central ou tradutor juramentado é quando a íntegra do documento, a essência do documento está em língua estrangeira. Aí, vai ter que traduzir, porque está excepcionando a regra da língua portuguesa. Agora, nós temos um meio termo aí, entre nada em língua estrangeira e tudo em língua estrangeira, nós temos uma infinidade de situações em que o ato não é proferido 100% em língua nacional, 100% no vernáculo. E não gera prejuízo, não gera nulidade. Quer dizer, não gera nulidade porque não gera prejuízo. Nós vamos falar, não sei se no final da aula de hoje ou na próxima aula, das nulidades processuais. E um dos princípios da nulidade, o processo civil, ele é orientado sobre a lógica do não reconhecimento da nulidade processual. Não é fingir que não viu, não. É ou viu e corrigiu, ou viu e ele é de menor importância. Não é fingir que não viu. Nós vimos e vamos desconsiderar. Porque o processo civil, atualmente, ele é o processo civil da efetividade. Ele é para alcançar o direito material. E não para reconhecer de modo exacerbado vícios processuais. Então a gente só reconhece como vício processual algo que seja sério e relevante para o processo. Ponto. Voltando para cá. Você imagina que tenha uma petição da parte? É um ato processual, não é? Tem que observar língua portuguesa. Você imagina que no meio da petição, quando você escreve em Word, você consegue lá embaixo ver a quantidade de caracteres, né? Então a parte utilizou, 100 mil caracteres. A petição inicial bem feita. E aí no meio ela fez isso aqui, ó. Fumus boni iuris. Ela colocou isso aqui. Periculum in mora. São expressões que não são em vernáculo, que não são em língua portuguesa. Só que o tráfego jurídico, os senhores estão sendo formados, os senhores vão aprender, não sei se já aprenderam, já ouviram falar, mas fumus boni iuris é a fumaça do bom direito. Periculum in mora é o perigo na demora, por conta de uma tutela da urgência, que nós veremos também na próxima aula, que é a última. Então, isso aqui são expressões em língua estrangeira, mas que são enraizadas, que são comum no tráfego jurídico. Isso não gera nulidade, tá? Então, o ato, a essência do ato, a compreensão do ato tem que ser em língua portuguesa. Uma expressão ou outra, uma palavra ou outra. Os senhores verão que tem, além do IDPJ, aliás, a própria desconsideração da personalidade jurídica é muito comum que seja também mencionado em língua estrangeira, disregard. Eu não lembro como é que é a expressão, não vou colocar, mas é comum a expressão em língua estrangeira, estou tentando lembrar, não estou conseguindo. Tem um outro instituto de direito processual que é o IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Os senhores verão só em processo civil 3. Só que todo mundo diz, eu estudei isso lá na tese de doutorado, na disciplina que eu fiz na UERJ sobre o projeto de pesquisa do novo Código de Processo Civil, junto com os professores Paulo César Pinheiro Carneiro, professor Luiz Fux, Humberto Dalla, enfim, que o IRDR ele veio de um instituto alemão, que é o Musterverfahren. Musterverfahren. É muito comum que se escute essa palavra. Se o juiz colocar, estou julgando um IRDR, e aí numa interpretação sistemática, ele foi
oriundo do Musterverfahren, não tem nulidade nenhuma, mas não é uma palavra em língua portuguesa. Então eu quero passar isso para vocês. Não é que tenha necessariamente a integralidade, todo o processo em língua portuguesa, mas a sua essência, tá? Bom, então, meus amigos, sobre as formas dos atos processuais, eu acho que era isso. Vamos passar, então está vista a forma dos atos. São 3 itens que nós vamos ver nos atos processuais, né? Lugar, tempo e forma. Começamos pela forma para seguir a previsão do código. Uma outra questão é quanto ao lugar. Quanto ao lugar, nós temos o seguinte: em regra, os atos são praticados na sede do juízo. Em regra, os atos processuais são praticados na sede do juízo. Então, o juiz designou uma audiência para ser realizada. A audiência vai ser realizada onde? Na sede do juízo. A audiência vai ser realizada na serventia do juízo, na sala de audiências do juiz. Artigo 217. É o único artigo do Código sobre o lugar. Por isso que eu geralmente começo por ele, que ele é mais fácil. Artigo 217. Os atos processuais realizar-se-ão, né? É o Código da Mesóclise, serão realizados ordinariamente na sede do juízo. Ordinariamente é a regra geral. Então, em regra, os atos são praticados na sede do juízo. Ou, excepcionalmente, salvo ser, então, hipótese excepcional, em outro lugar, em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. Então, olha só, nós temos uma regra. A regra geral é que o ato seja realizado na sede do juízo, no cartório do juiz, na serventia do juiz. Então, o processo tramita na 3ª Vara Civil da Leopoldina. Se você pegar o andamento processual, você vai ver o endereço. Onde é que fica a 3ª Vara Civil da Leopoldina? Onde é que o ato vai ser praticado? Regra lá. Lá na 3ª Vara Civil da Leopoldina, no nosso exemplo. Ok? Do Fórum Regional da Leopoldina, quando eu falo, né? Bom, agora você imagina que o ato que foi designado é uma perícia. Porque tem uma alegação de que um prédio que foi lançado, ele tem risco de ruína, ele tem uma falha estrutural, uma questão de engenharia. Adianta alguma coisa o perito se dirigir à serventia do juízo? Adianta ele ir lá? Ele vai lá conseguir ver se o prédio tem risco de cair ou não? Não é o prédio do fórum que tem risco de cair, é o prédio do autor que tem risco de cair. Então, pela natureza do ato, este ato só faz sentido se for realizado em outro lugar. Não há problema ser realizado em outro lugar. A lei traz uma regra e traz as exceções. Você vai determinar a intimação do presidente da República. Por uma questão de deferência, o presidente da República não tem que vir depor. O presidente da República não vai se manifestar na Leopoldina. Ele vai se pronunciar no local onde ele exerce suas funções, ou no local por ele indicado. Então, seja por deferência, seja pela natureza do ato, os senhores verão, e tudo vai ficando mais claro quando os senhores forem vendo os atos. Aqui é teoria, os senhores verão o procedimento nas outras disciplinas, tá? Então, quando for falar de prova testemunhal, por exemplo, os senhores verão que o presidente da República não presta testemunho na sede do juízo. Presta testemunho dele no local onde ele indicar. Não só o presidente, tá? O governador, o prefeito, tudo mais. Bom, então tá visto a forma, tá visto o lugar, falta falar do tempo dos atos processuais. O tempo dos atos processuais está previsto a partir do artigo 212 do CPC. Nós temos ali a primeira previsão já do caput do artigo 212, a primeira informação importante para a gente. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. No que consiste dia útil? Qual é a definição processual de
dia útil. Dia útil, meus amigos, é aquele na qual tem expediente forense. Considera-se dia útil aquele no qual existe, funciona o expediente forense. Então ele é um dia não útil quando, por exemplo, for feriado. Feriado previsto por lei, temos feriado nacional, temos feriados locais, nada funciona, não há expediente forense regular. Então é um dia não útil. Pode ser que mesmo não sendo feriado, seja considerado no âmbito do Tribunal de Justiça, no âmbito do Poder Judiciário, um dia não útil por um ato administrativo do presidente do TJ. Então, por exemplo, o dia de posse do presidente do TJ é um dia não útil. Por quê? Porque vai ter um ato do gabinete lá dizendo que não vai ter expediente forense naquele dia. Então, cuidado para não confundir dia útil no sentido processual com dia útil no teu sentido de pegar o carro e viajar para a região de veraneio. Cuidado. Feriado 7 de setembro. É não útil. O feriado. Mas e geralmente não tem aquele tradicional enforque? Você não costuma enforcar aqui entre nós? Feriado é na quinta. O feriado é quinta. A lei não diz que sexta-feira é feriado. Mas por que sexta-feira não tem expediente forense? Por um ato administrativo do presidente do Tribunal de Justiça. Então esse ato administrativo pode ser das mais variadas formas. É chamado ponto facultativo. O ponto será facultativo. Ponto facultativo significa que ninguém vai. Porque em tese o ponto facultativo vai quem quer só. Ninguém vai, né? Naturalmente. Então quando nós temos ponto facultativo, que pode ser pelas mais variadas razões, veja, por Covid, ponto facultativo. Temos suspensão dos processos. Pegou fogo no fórum. Ponto facultativo. Os processos que tramitam lá terão um ponto facultativo, independentemente de ter uma previsão em lei. Então, muito cuidado com isso, tá? Dia útil para fim processual não é apenas os feriados nacionais, os feriados mesmo locais. Não se restringe aos feriados, é um conceito mais amplo, portanto, ok? E aí, já posso adiantar o artigo 219. Falei que a lei estabelece prazos, né? Falaremos sobre os prazos adiante. Só que na contagem dos prazos, quando os prazos são fixados em dias, a maioria dos prazos são fixados em dias, tá? Então, quando é fixado em dia, computar-se-ão somente os dias úteis. Então, 15 dias para contestar. Falei aqui há pouco para vocês, os senhores verão no próximo período. 15 dias úteis. Então, vai contar somente o dia que tem expediente forense. Não é dia útil no sentido usual, é dia útil no sentido processual, que abrange os feriados, mas também pode abranger um outro ato. Processo eletrônico. Os atos são praticados pela via eletrônica. Deu bug no sistema, não está funcionando. Vem um ato do presidente e diz que o bug foi hoje, o dia 16 de junho é feriado. Esquece o Covid. É feriado nacional? Não, em tese está tudo funcionando. Só que o sistema de processo eletrônico não funcionou. Aí o TJ vem e diz que aquele dia é um dia não útil. Então, é isso, tá? O presidente do TJ pode ampliar o conceito usual de dia não útil. Então você vai ter que contar o prazo de acordo com os dias úteis naquele tribunal. Voltando lá para o 212, ele diz uma previsão inicial que será praticado em dias úteis, do qual nós acabamos de falar, e tem uma outra previsão no parágrafo 1º, no caput mesmo, além da previsão de que vai ser realizado em dias úteis, ele tem um limite temporal ali, um limite de horário, né? Então, é a partir das 6 e até as 20 horas. Então, nenhum ato processual pode ser praticado antes das 6, nenhum ato processual pode ser praticado depois das 20 horas. Agora, você imagina que o juiz marcou 3 audiências de instrução e julgamento para o mesmo dia. Primeira audiência para meio-dia, segunda audiência para 2 da tarde, a terceira audiência para 4 da tarde. Tá bom, fez bem, 2 horas para cada um. A primeira audiência começou meio-dia, terminou 1h30.
Aí deu tempo do juiz ir no banheiro, deu tempo dele analisar a segunda causa, normal. Aí a segunda audiência começou 2 horas. Tinha lá o número de testemunhas para serem ouvidas, tinha lá o depoimento pessoal das partes, tudo isso são provas que os senhores verão no próximo período. Mas tinha lá os atos processuais para serem praticados, e, em regra, dá para fazer. Numa audiência que começa às 2, terminar às 4, tranquilamente. Mas teve alguma coisa ali naquela audiência, um tacou tamanco no outro, o outro tacou celular no um, porrada comeu, quiprocó, essas coisas acontecem de vez em quando. O ato começou 2 horas e 4 horas estava no auge. O que acontece? Vai atrasar a segunda, né? Vai atrasar a terceira, vai atrasar a última. Então a audiência que começou às 2, que era para terminar até às 4, terminou 4h30, terminou 5 horas. O juiz começou a audiência das 4 horas, só 5 horas. Será que ele vai conseguir concluí-la no horário convencional? Você imagina que essa audiência, aí terminou, a segunda audiência terminou 5 horas, o juiz ainda foi no banheiro, foi esparecer a mente, começou a terceira audiência às 5h30, 6 horas, e aí deu 8 horas lá, ele não consegue concluir. Por questões práticas, é muito comum isso acontecer. A audiência começou às 5h30, a audiência começou às 6 horas, e ela atrasou também. Tem muita coisa para fazer. Aí tá no meio da audiência, são 19h55, 5 para as 8. O juiz falta 2 testemunhas para ouvir, fez coisa pra caramba. Será que ele vai parar a audiência para trazer todo mundo de volta num próximo momento? Não, mas tendo necessidade, é claro que ele pode furar um pouquinho às 8 horas. É o que o parágrafo 1º está dizendo. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Quando o adiamento, quando o respeito ao caput for mais atrapalhar que ajudar, aí você deixa praticar. O que não se pode, em regra, ele não poderia começar a audiência às 8h30, mas ele começou antes. É mais conveniente para todos que o ato prossiga, deixa prosseguir. Isso não vai gerar nulidade nenhuma, tá? E aí, o parágrafo 2º traz uma previsão muito importante. Parágrafo 2º do 212, né? Então, 212, parágrafo 2º. Independentemente de autorização judicial. Por que não precisa de autorização do juiz? Porque a lei está autorizando. A lei já está autorizando. As citações, que nós veremos, as intimações e as penhoras poderão realizar-se no período de férias forense, porque férias forense não é dia útil, não tem expediente. Onde as houver. E nos feriados ou dias úteis do horário estabelecido nesse artigo, observado o disposto no inciso 11 do artigo 5º da Constituição, que é a inviolabilidade do domicílio. Então, para realizar citação, para realizar intimação, para realizar penhora, esses 3 atos, citação e intimação que nós veremos nesse período, não sei quando, e penhora, os senhores verão em processo civil 4, mas grave esses 3 atos. Citação, intimação, penhora, não precisa respeitar os dias úteis, quer dizer, pode ser em dia não útil, não precisa respeitar o horário. Havendo justificativa, pode realizar uma citação 4h30 da manhã, por exemplo. Pode realizar uma intimação 9 horas da noite, por exemplo. Mas tem que haver justificativa, né? Tudo no processo tem que ter justificativa. Você imagina que o único horário que você conseguiu encontrar o réu para citação é de madrugada, porque ele é guarda noturno. O cara dorme o dia inteiro, não consegue, não para no local de domicílio. O único lugar que o oficial de justiça conseguiu encontrar ele foi no local do trabalho dele. Ele é porteiro, fica madrugada. Pode citá-lo de madrugada? Pode, é um caso excepcional. É um ato excepcional, só nesses 3 atos, em situações excepcionais. Ok? Importante esse parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Do 212. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição, as partes se comunicam com o juiz, de modo geral, por meio de petição. Tá? Em autos não eletrônicos, então autos físicos, né? A petição, deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal,
conforme disposto na lei de organização judiciária. Em geral, até às 17 horas. Então, se o cara tem que peticionar a petição no protocolo, no PROGER, protocolo geral, PRO de protocolo, GER de geral, protocolo geral do fórum, claro que ele tem que se dirigir até lá até o horário que está funcionando. Se você só pode pagar uma conta no caixa, não admite pagar pela internet. Você só pode pagar aquela conta no caixa. Você vai conseguir pagar aquela conta fora do horário bancário? Você quer pagar as contas 4 horas da manhã, vai conseguir? Na internet você faz no horário que você quiser. Como ali está dizendo, o processo eletrônico segue a lógica do processo eletrônico. Mas sendo um processo físico, tem que levar a petição física para que uma pessoa física receba. Você tem que ser no horário que aquela pessoa física está trabalhando, naturalmente, evidentemente. Né? E por que a lei excepciona a questão dos autos eletrônicos? Porque em sendo os autos eletrônicos, você pode praticar o ato até as 23 horas e 59 minutos do último dia do ato. Tentando achar aqui o dispositivo, mas nós não temos muito tempo. Deixa eu dar uma última olhadinha aqui para trás. É porque tem uma... Não sei se isso está no CPC ou está numa... não, tem. O dispositivo em comento fez exceção aos processos eletrônicos, porque no processo eletrônico os atos podem ser praticados até 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do último dia do prazo. Porque como justamente o prazo é eletrônico, o processo é eletrônico, você não vai precisar peticionar perante um protocolo geral, um órgão do poder público, você vai protocolar no sistema. E o sistema admite, vamos supor, o último dia do prazo é hoje, 16/6/2020. Esqueça a Covid, né? 16/6/2020. Ainda é 16/6/2020 até quando? Até 23 horas, 59 minutos, 59 segundos de hoje. Meia-noite já vira para dia 17, né? Aí não pode. Então, nos atos, no processo eletrônico, não achei aqui qual é o dispositivo, não. Vale mais a pena a gente... tá no 213 aqui, ó, logo na minha cara. Achei que tivesse em outro capítulo. Então, ó, o que eu falei tá aqui, ó. A lei diz errado, tá? Então, volta, ó. No parágrafo 3º do 212, disse que pode praticar o ato, sendo o ato físico, no horário de funcionamento do órgão físico. Vai ter uma pessoa física para receber, né? Aí o 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário, até as 24 horas do último dia do prazo. Não existe 24 horas do último dia do prazo. Olha o seu... Abre o cursor do seu sistema aí e veja... tenta alterar ali, não sei, tenta mexer no horário e tenta botar a hora 24. Não existe a hora 24. O dia tem até 24 horas. Então, a 24ª hora é a hora 23. 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Aí, quando bater ali, o 20 não fica 24, fica 00. Né? Então, quando ali diz... qualquer horário até as 24 horas, não existe a hora 24. Você não vê isso no calendário. Na verdade, é até o último segundo do dia que você se encontra. Não é? Então, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Porque a hora 00, então, é aquilo que eu estava falando, o último dia do prazo é hoje. Eu posso protocolar até 23 horas, 59 minutos, 59 segundos de hoje. Se você ficar esperando aparecer a 24 horas, a hora 24 ali, não vai aparecer, vai ser a hora 00. Só que a hora 00, a hora 00 do minuto 00, do segundo 1, segundo 2, já é do próximo dia, do dia 17, tá? Cuidado, isso pode parecer besteira, mas na prática pode gerar confusão. Fizeram menção ali em cima... o dispositivo fez menção que não corre o prazo nas férias forenses, né? Durante as férias forenses e nos feriados
não se praticarão atos processuais, exceto o do 212, parágrafo 2º, citação, intimação e penhora, que nós falamos, e a tutela de urgência, da qual nós falaremos também na próxima aula. 215 vai falar das férias forenses também. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver. E esse onde as houver é bom, porque está em desuso, tá? Está em desuso por um ato que nós veremos. Vou botar logo agora para vocês. Então, processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência dela. Então, se no curso do processo tiver uma féria forense, isso não vai suspender esses procedimentos. Jurisdição voluntária, necessária para a conservação do ato, as ações de alimento e os processos em que a lei determinar o seu procedimento. Nós temos aqui a não ocorrência na prática das férias forenses, porque o Código trouxe uma outra previsão, que é a chamada férias do advogado, tá? As férias dos advogados, artigo 220. É considerado dia não útil a suspensão de todos os prazos, tirando esses que a lei excepciona. Não, suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Que é, veja, o juiz tira as férias dele e o processo continua. Um outro juiz vai tocar o processo. Não é? O judiciário naturalmente se organiza e um substitui o outro. E os advogados? Os advogados tinham uma séria dificuldade para tirar férias. E aí, por previsão, por um lobby da OAB, evidentemente, conseguiu aprovar o artigo 220 e não se aplica não corre prazo processual entre 20 de janeiro e entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, para ter ali as férias de final de ano, tudo muito mais caro, mas enfim. Foi o que se conseguiu aprovar, e essas são as férias do advogado. Olha o parágrafo 1º. Ressalvadas as férias individuais, se o juiz tiver que tirar férias nesse período, é um direito fundamental dele, é um direito funcional dele. Mas tirando as férias e os feriados, o juiz não vai trabalhar dia 25 de dezembro, nem dia 1º de janeiro, é feriado nacional, mundial. Tá. Os juízes, os membros do Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública e os auxiliares, o fórum funciona, eles exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. Então, é uma paralisação direcionada eminentemente aos advogados. Tá? Para toda a máquina judiciária trabalhar normalmente e a contento. É bom para utilizar esse período, um mês, para colocar... Tudo bem que nesse um mês tem feriado de final de ano, feriado de Réveillon, de Natal, Réveillon, que atrapalha. Mas é para aproveitar esse período para colocar a casa em ordem. Os auxiliares continuam indo. Tiver prática administrativa, bota o cartório em ordem para começar o ano. Não é para tudo parar. Tá? Há uma suspensão dos prazos em benefício dos advogados. Ok? Deixa eu ver mais o que eu tenho para falar aqui, sendo 9h33. Para acabar esse capítulo do tempo, falta apenas tratar do artigo 216, que foi algo que nós já vimos aqui, que é a questão que é dia útil, além dos declarados em lei, são feriados para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. Então, o que é dia útil para fins processual? É quando tem expediente forense. Quando não tem expediente forense, é um dia não útil. Você consegue resumir tudo nesse apanhado aí. O que nós temos que tratar adiante é sobre os prazos. Tá aí, 2 prazos. Olha o que o artigo 218 nos afirma. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. No que consiste prazo? Prazo, meus amigos, é um intervalo de tempo dentro do qual se deve praticar o ato. Esse é um conceito clássico sobre o prazo. Prazo é um intervalo de tempo dentro do qual se deve praticar o ato.
Em geral, a lei traz qual é esse prazo, você tem que observar a lei. Agora, observe bem o seguinte, a estipulação do prazo, um prazo dentro do... Então aqui nós temos o termo inicial, aqui nós temos o termo final. Você tem que praticar o ato entre esse momento aqui e esse momento aqui. Você pode praticar o ato antes do termo inicial? No código anterior havia uma divergência, no código atual a resposta é sim. Pode. Porque quando se diz que prazo é um intervalo de tempo dentro do qual se deve praticar o ato, é que na verdade nós temos um termo inicial, e o termo inicial tem como finalidade, daqui em diante, definir o momento final. Então, na verdade, a grande finalidade do prazo é evitar que o ato seja praticado depois. Então, começou aqui, esse é o prazo, 15 dias, terminou aqui. O ato pode ser praticado aqui dentro? No 10º dia? Pode, está dentro. O ato pode ser praticado antes mesmo do começo do prazo? Pode. Aqui havia discussão, mas pode. Pode porque a finalidade do prazo é não deixar ser praticado depois. O ato pode ser praticado aqui depois do prazo final? Não. Então, na verdade, a observância do prazo se dá quando não supera o prazo limite final. O prazo final, o termo final. Quando o prazo é de 15 dias, você pode praticar no dia 1, no dia 2, no dia 3, até o dia 15. Você nunca pode praticar no dia 16, no dia 17. Dias úteis, né? Como nós acabamos de ver. Prazo processual fixado em dias, contam-se os dias úteis. E no prazo -2, que a parte praticou o ato hoje, mas o prazo só começou a contar mesmo sexta-feira. Ela estava acompanhando lá o processo e viu que vai ter o prazo. Ela já adiantou o prazo. Mas o cômputo formal, a intimação para contar o prazo veio só na sexta-feira. Valeu aquele ato? Valeu. Porque o antes não tem problema. O problema está no depois. A lógica é proibir a prática dos atos posteriores. E aí vejam então o 218, parágrafo 4º. Isso que eu acabei de falar com os senhores é uma inovação do Código de 2015, 218, parágrafo 4º. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Foi o que eu acabei de falar. Antes pode, no curso pode, o que não pode nunca é o depois. Porque quando você pratica o ato depois, na verdade você já não pode praticar o ato. Você perdeu o direito de praticar o ato. O nome disso é preclusão, nós falaremos na próxima aula. Como eu disse, o prazo é fixado por lei, artigo 218, mas se a lei não fixa, olha aí. Então a lógica é o seguinte, para acabar a aula, os parágrafos 1º, 2º e 3º do 218. O 218 caput diz que você vai seguir a lei. Mas tem alguns casos a lei não fixa e deixa para o juiz fixar. Então, quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos, considerando a complexidade do ato. A lei não fixou, é para o juiz fixar. Se a lei não fixar e o juiz não fixar, o prazo vai ser de 5 dias, que é o prazo residual. Tá? Então, quando a lei ou o juiz não determinar o prazo, as intimações somente obrigarão comparecimento após 48 horas, é um caso específico de intimação. O que mais me interessa é o parágrafo 3º. Inexistindo preceito legal, é para o juiz determinar, parágrafo 1º. Mas o juiz também não determinou, também inexiste prazo determinado pelo juiz, o prazo vai ser de 5 dias para a prática do ato processual. Então, o prazo de 5 dias é um prazo residual. Se a lei fixou o prazo de 15 dias, é 15 dias. Se a lei fixou o prazo de 48 horas, é 48 horas. Se a lei não fixou nada, calma, para o juiz fixar. Aí o juiz não fixou. A intimação do juiz para a prática do ato não tem prazo previsto em lei para aquele ato. O juiz te intimou para você praticar o ato. Mas o juiz também não disse. Calma, você já sabe, é 5 dias. Então é importante esse 218, parágrafo 3º. O juiz fixou em 45 dias. Bom, se a lei não fixou e o juiz trouxe o prazo de 45 dias, é o que o juiz disse. 45 dias. Então é isso. Se a lei disser, é o que a lei disse. Se a lei não disse, é o que o juiz disser. E se o juiz não disser, é 5 dias. Prazo residual. Ok? Me lembrem, por favor, vou anotar aqui, que nós temos que começar a falar na próxima aula da preclusão. Então, vimos bastante coisa hoje. Está no horário aí, 9h40. Eu vou ver se eu faço a prova dos senhores logo agora, tá? Para botar no sistema, aviso no grupo lá nosso do WhatsApp. Beleza? Tranquilo?
Alguém tem alguma dúvida?